Fala pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana, escalas termométricas, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre proporção, beleza? Roda a vinheta. Vamos falar hoje sobre calor, brevemente, em seguida sobre temperatura, escalas e aí a gente vai resolver uma questão para dar uma fixada melhor, tá? Então, o primeiro ponto é entender que calor e temperatura são duas coisas diferentes, tá? Então, calor é energia. Só que essa energia, ela é uma energia que a gente chama de energia em trânsito, ou seja, uma energia que é transferida, tá? Só que essa transferência de energia é por conta da diferença de temperatura entre dois corpos. Então, isso quer dizer que se eu colocar, por exemplo, em contato dois corpos que tenham temperaturas iguais, não vai haver transferência de energia, não vai haver calor, tá? Então, para ter o calor, eu preciso que dois corpos tenham temperaturas diferentes. Nas próximas aulas referentes à termologia, a gente vai ver quais são as formas de transmitir essa energia. Então, para hoje, focaremos mais na temperatura. Então, o que é a temperatura? É a medida da agitação das moléculas. Isso quer dizer que quanto maior a agitação das moléculas, maior será a temperatura de um corpo, certo? Ou o contrário, como queira. Quanto maior a temperatura, maior será a agitação das moléculas. A gente tem um desenhozinho clássico, se a gente fosse representar aqui recipientes, digamos assim, três recipientes, colocando moléculas. Vou colocar essas bolinhas como se fossem moléculas, tá? De um corpo. Nessa primeira figura, a gente tem moléculas que estão muito juntas. Nessa segunda figura, a gente tem moléculas que estão um pouco mais separadas. E nessa terceira figura, a gente tem moléculas mais afastadas. Então, se a gente fixasse aqui que as três figuras representam moléculas de um mesmo corpo nos três estados físicos que nós usamos, conhecemos no ensino médio, a gente pode dizer que na figura da esquerda nós temos o estado sólido, na figura do meio, no estado líquido, e na figura da direita é o estado gasoso, certo? Por quê? Porque se pensarmos, por exemplo, na água, a pressão normal, a água congela a 0 e ferve a 100. Então, eu vou ter temperaturas maiores no estado gasoso do que no estado sólido. Nesse sentido, a gente tem as escalas termométricas, tá? E essas escalas, elas se remetem ao ponto de fusão e ebulição da água sob pressão normal. E aí nós temos as três principais, que são Celsius, inclusive nós adotamos ela. A escala Fahrenheit, que foi substituída, né, por Celsius, mas os americanos ainda usam. Nós temos a escala Kelvin, que é a unidade do Sistema Internacional para a Temperatura. Então, o que acontece? Esses três pontos aqui, 0, 32 e 273, eles são pontos de fusão da água, 100, 212 e 373 são os pontos de ebulição, ou seja, que a água começa a ferver. Como as três escalas são ponto de fusão ao ponto de ebulição, a gente pode dizer que essas escalas são proporcionais. Mas o que são proporcionais? O que quer dizer que eles são proporcionais? Quer dizer que se eu pegar dois pedaços da escala Celsius e fizer a divisão, essa divisão vai dar igual à divisão na escala Fahrenheit e na divisão da escala Kelvin, tá? Então o que a gente faz? A gente coloca um C, um F e um K, que seria a temperatura em Celsius
em Fahrenheit e em Kelvin a ser descoberta na questão, tá? E aí o que a gente faz? A gente pega, divide o primeiro pedaço pela escala toda. Isso tanto para Celsius, quanto para Kelvin, quanto para Fahrenheit. Ficaremos com C menos 0 sobre 100 menos 0, que vai ficar igual a F menos 32 sobre 212 menos 32, que por fim será igual a K menos 273, 373 menos 273. Fazendo as subtrações, ficaremos com C sobre 100 igual a F menos 32 sobre 180 igual a K menos 273 sobre 100, tá? O que a gente pode fazer? Simplificar todos os denominadores por 20. Quando a gente faz essa simplificação, ficaremos com C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. Essa é a equação geral para as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Então, o que acontece? A partir dessa relação, você vai eliminar uma dessas frações e vai usar as outras duas, tá? Entre Celsius e Kelvin, é a transformação mais simples. Então, se eu tenho a temperatura em Celsius e quero em Kelvin, eu somo 273. Se eu tiver em Kelvin e quiser em Celsius, eu subtraio por 273. Vamos resolver essa questão que envolve escalas. Olha só. Um termômetro de mercúrio está graduado na escala Celsius e numa escala hipotética denominada Rio Pretense. A temperatura de 20 graus Celsius corresponde a 40 graus RP. Sabendo que a variação de temperatura de 1 grau Celsius corresponde a uma variação de 1,5 RP, calcule a indicação equivalente a 100 graus Celsius na escala Rio Pretense. O que eu aconselho sempre em escalas é você fazer o termômetro. Então, um termômetro simples, né? Termômetro simples, 2 no caso aqui, que são Celsius, graus Celsius e graus RP. A questão quer que a gente diga qual é a indicação na escala RP, que eu vou chamar de X, que corresponde a 100 graus Celsius. A questão me diz também que 20 graus Celsius corresponde a 40 graus RP. E essa informação aqui, minha gente, é muito importante, ó. A variação de temperatura de 1 grau na escala Celsius corresponde a uma variação de 1,5 na escala RP. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se eu pegar aqui um ponto, ó, e marcar aqui 21 graus Celsius, ou seja, 1 grau a mais que esse, mais 1, eu vou marcar um ponto correspondente a esse 21 graus Celsius, cujo valor será 41,5 graus RP. Por quê? Porque do 40, a variação tem que ser de 1,5, correto? Sabendo disso, eu vou montar a minha equação conforme a gente fez na escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Então, eu vou tomar aqui, ó, a divisão do 21 menos 20 sobre a escala toda, e na escala Rio Pretense também a mesma coisa. Então, aqui a gente vai fazer assim, ó, 21 menos 20 sobre 100 menos 20, igual a 41,5 menos 40 sobre x menos 40. Subtrações feitas, ficaremos com 1 sobre 80
igual a 1,5 sobre x menos 40. 1 vezes x menos 40 ficará x menos 40. 80 vezes 1,5 é 80 mais a metade dele, tá? Toda a multiplicação de um número por 1,5 é ele mais a sua metade, ou seja, 80 mais 40, que dá 120. Passando o 40 para o outro membro, ele ficará positivo, logo nossa indicação será de 160 graus RP. Correto? Valeu, até a próxima.